Olá, boa tarde. Veja no Almanac Guará de hoje. Médicos protestam contra a importação de profissionais da saúde sem revalidação de diplomas. Professores da rede estadual podem encerrar a greve até segunda-feira. Semana de grandes apreensões da polícia no estado. Grupos fortemente armados já estão fora de circulação. E hoje foi realizada uma ação para comemorar o Dia Internacional do Brincar. O Almanac Guará, sua revista eletrônica de todos os sábados, está apenas começando. Nossa edição de hoje começa com a notícia polêmica do governo federal. Através do Ministério da Saúde, foi negociado com o governo da Espanha condições para que médicos espanhóis possam reforçar o atendimento de saúde nas periferias do interior do país. A medida causou insatisfação da classe médica. Aqui na capital, estudantes e médicos realizaram uma mobilização em repúdio ao ato do governo brasileiro. A concentração aconteceu em frente ao Conselho Regional de Medicina. Depois, o grupo seguiu em passeata pelo bairro Renascença 2. A intenção dos profissionais da saúde é chamar a atenção das autoridades sobre a importação de médicos sem a revalidação de diplomas. Segundo o Conselho Regional de Medicina, o governo federal desrespeita a legislação e coloca em risco a qualidade da assistência oferecida à população. A situação de greve da rede estadual dos professores pode chegar ao fim depois de quase um mês. 19 regionais do estado avaliaram as propostas do governo. O acordo prevê a elaboração do Estatuto do Educador e outros 10 itens, como pagamento de progressões e titulações que forem acertadas entre os órgãos. Entre as regionais, 4 delas decidiram manter a paralisação: São Luís, Caxias, Timon e Chapadinha. Agora, gente, a gente espera que até o começo da semana tenha aí um pronunciamento da presidência do Simproecema de como os professores vão se posicionar. E o Almanac agora mostra um resumo das notícias que chamaram a atenção na semana. O início da semana começou com um boato que rendeu muita confusão e quebra-quebra de agências da Caixa Econômica Federal. Beneficiários do programa Bolsa Família foram informados que o programa federal iria terminar. Estes e outros assuntos você confere agora no nosso Giro de Notícias. A semana começou com a repercussão em todo o país dos boatos sobre o fim do Bolsa Família. Uma informação não oficial de que seria liberado um dinheiro extra para os beneficiários do programa do governo federal gerou muita confusão. Agências da Caixa Econômica sofreram atos de vandalismo. O superintendente da Caixa no Maranhão informou que não houve pagamento de extra, mas sim uma antecipação. Por conta de uma galeria aberta, um menino de 13 anos morreu após escorregar e cair dentro de um bueiro na Avenida Carlos Cunha. O corpo da vítima foi resgatado cerca de 2 horas depois, nas proximidades da Ponte do Jaracati, por um grupo de moradores que ajudavam nas buscas. A nova lei para atendimento de pacientes com câncer entrou em vigor nesta semana. Agora, o tratamento deve iniciar em no máximo 60 dias após o diagnóstico em hospitais que atendem pelo SUS. No Maranhão, só existem 3 hospitais de referência para o tratamento da doença. Após o anúncio do Ministério da Justiça para recolher mais de 3 milhões de embalagens do medicamento Tilenol, a Vigilância Sanitária Municipal realizou uma fiscalização nas farmácias de São Luís. O paracetamol em gotas apresentou problemas no gotejador, que pode se desprender facilmente e causar superdosagem. Outro assunto que também marcou a semana foi a troca de secretariado na Prefeitura de São Luís.
Fabíola Aguiar assumiu a Secretaria de Trânsito e Transportes e Andréa Lawande a Secretaria de Criança e Assistência Social. Em nota, a Prefeitura informou que as ex-secretárias Miriam Aguiar, de Trânsito e Transporte, e Débora Baeze, de Criança e Assistência Social, pediram o afastamento das secretarias. Ainda de acordo com a administração, o motivo foi por questões de ordem pessoal e incompatibilidade com as atividades acadêmicas. Agora, gente, uma notícia desanimadora. O Maranhão está em primeiro lugar quando o assunto é número de ações por improbidade administrativa. Isso pode ser um indicativo de alto índice de corrupção aqui no estado. O Maranhão ficou à frente da Bahia, com quase o dobro do número de processos na Justiça Federal. Segundo informações do Ministério Público Federal, o Maranhão é o estado com maior número de ações por improbidade administrativa e, consequentemente, um elevado índice de corrupção. Só no ano passado foram movidas quase 300 ações civis na Justiça Federal, o que corresponde a quase o dobro do número de processos como esses registrados na Bahia. De janeiro a março deste ano, o Ministério Público Federal no Maranhão já ajuizou 38 ações, de um total de 274 propostas pelo MPF em todo o país. Almanac Guará segue para o intervalo e na volta tem as apreensões policiais que aconteceram no estado. E ainda a necessidade de um planejamento urbano para a cidade. Eu volto em instantes. Almanac Guará de volta com um resumo das ações policiais que marcaram a semana. Um taxista de 77 anos foi assassinado no bairro Pindorama. Filomeno Almeida Santos reagiu ao assalto e ainda conseguiu atingir um dos bandidos com uma faca. Mas o taxista não resistiu aos 3 tiros que o atingiram. A polícia conseguiu prender os envolvidos. 6 pessoas suspeitas de integrarem uma facção criminosa, o Bonde dos 40, foram presas pela Polícia Civil. Segundo o Serviço de Inteligência da Polícia Civil, a quadrilha é suspeita de tráfico de drogas e crimes de homicídios na capital. Continuam sendo registrados casos de saidinhas bancárias na cidade. Só nos primeiros 4 dias de maio foram registradas 4 saidinhas bancárias. Esta semana, um funcionário do jornal O Imparcial foi assaltado quando chegava ao estacionamento da empresa. Os bandidos levaram cerca de R$23 mil do funcionário. A Polícia Militar conseguiu prender vários suspeitos de assaltos a residências, postos de combustíveis e homicídios. A ação aconteceu no bairro do Anjo da Guarda. A polícia prendeu uma mulher acusada de aplicar golpes em empresários e políticos no estado. Marciele Trabuzzi ficou conhecida após denúncias através das redes sociais. E um menor que assaltou um ônibus que fazia linha para o bairro do Coatraque foi preso ontem. O menor infrator estava acompanhado de uma mulher. O casal estava no ônibus que faz a linha do Coatraque, quando por volta das 4 da tarde, já no bairro Outeiro da Cruz, anunciou o assalto. As vítimas procuraram a polícia militar, que efetuou a prisão imediatamente. Como de praxe, né, o ônibus da empresa maranhense, se não me engano, parou em frente ao 1º Batalhão solicitando apoio do pessoal que se encontrava de serviço lá, com várias vítimas que tinham sido assaltadas pelo casal. E eu, que trabalho diretamente com o comandante do 1º Batalhão na viatura, solicitei o apoio da soldado Marisa e fomos de diligência dos mesmos. Com o casal, a polícia encontrou um revólver calibre 38, munição e os 4 celulares das vítimas. A mulher é Rayane Cristina Correa Diniz, de 18 anos, moradora do Anjo da Guarda. E o outro é um adolescente infrator que mora no Sacavém. Os 2 foram levados para a delegacia do adolescente infrator e autuados por roubo qualificado e porte ilegal de arma. A gente está fazendo a apresentação para a delegada e vai ser feito os procedimentos.
Olha, e ontem também foi apresentada uma quadrilha que foi presa com um verdadeiro arsenal, com direito até a dinamites. A polícia chegou até o grupo depois de uma denúncia anônima. Com a quadrilha foram apreendidos veículos, coletes, mais de 300 munições e muitas armas. Entre elas, uma metralhadora 9mm e uma carga de dinamite. E essa prisão aconteceu depois de uma denúncia anônima de que os homens armados seguiam em direção à cidade de Bacabal. O líder da quadrilha é altamente perigoso. Inclusive, o delegado da região de Pedreiras chegou a ser ameaçado de morte. Ao todo, 7 pessoas foram presas. 2 delas são suspeitas de dar apoio ao grupo. E todos nós já percebemos que São Luís é uma cidade que vem crescendo em ritmo acelerado e muitas vezes não se vê um planejamento urbano. Se tem, não é respeitado. A falta desse planejamento afeta a nossa qualidade de vida. Por exemplo, quem não se estressa ao ficar 3 horas ou mais em um engarrafamento? Vamos ver agora uma matéria sobre os problemas no planejamento urbano da cidade. Em São Luís, a deficiência na mobilidade urbana está presente nos problemas de transporte coletivo e nos constantes congestionamentos. Caos que ameaça a economia da cidade e o bem-estar físico e emocional da população. Problemas que se somam a tantos outros, como a falta de saneamento básico, moradias insalubres e a falta de arborização, que faz com que a cidade apresente uma paisagem desgastada e pouco atraente. Deficiências históricas que recontam o descaso do poder público com o planejamento urbanístico de São Luís. E um dos pontos mais discutidos no âmbito do governo federal é justamente a desburocratização dos processos de captação e repasse de recursos para infraestrutura, para planejamento, para projetos nos municípios. O Plano Diretor de Urbanismo de São Luís terá que ser revisado até 2016. Do plano, que já vai completar 10 anos, pouca coisa foi aplicada. Enquanto isso, em São Luís, é muito comum encontrar cenas como esta, de esgoto, buracos e canos quebrados. No ano passado, a Promotoria de Justiça de Proteção ao Meio Ambiente, Urbanismo e Patrimônio Cultural emitiu recomendação à Prefeitura de São Luís para adotar providências que garantam a revisão do plano diretor e da gestão urbanística do município. Mas para garantir melhor qualidade de vida à população, esse planejamento precisa ser encarado como um compromisso social. De fato, a gente precisa rever os nossos instrumentos de planejamento, não só o Plano Diretor de Urbanismo, mas também a Lei de Zoneamento de Uso e Ocupação do Solo de São Luís, que é um instrumento fundamental na política de desenvolvimento urbano e que a nossa última lei aprovada é de 1992. Segundo dados do IBGE, por meio do censo de 2010, mais de 1/5 da população ludovicense reside em assentamentos irregulares, como favelas, invasões e palafitas. De acordo com o levantamento do movimento Nossa São Luís, o problema da moradia também está associado a outros índices, como domicílio sem coleta de lixo, em 8,84% do total de moradias da cidade, sem rede de esgoto em 33,55% e sem água encanada em 21,44% das moradias. Problemas considerados como grandes desafios que só podem ser resolvidos por meio da aplicação correta dos recursos públicos. A elaboração de projetos é outro ponto que precisa ser mais apoiado pelo município, pelo próprio governo federal. Quer dizer, nós precisamos ter projetos de melhor qualidade. Foi inaugurado esta semana o 5º Centro de Solução de Conflitos. O órgão vai funcionar na Faculdade do Maranhão, a FACAM, no bairro do Bequimão, por trás do Colégio Adventista. O centro da FACAM será o 9º a ser instalado na gestão do presidente do TJ Maranhão, desembargador Antônio Guerreiro Júnior. Ao todo, são 10 unidades no estado. Dessa forma, o tribunal pretende agilizar demandas judiciais envolvendo consumidores e empresas, além de facilitar o acesso do cidadão à justiça. E veja daqui a pouco os preparativos para o mês junino. São João está chegando, é um instante só. Comidas típicas, São Luís, cidade dos azulejos, fogueira, dos prédios antigos, das casas coloniais, fantasias e São brincadeiras. Luís, cidade dos...
final de maio e já começamos a contagem regressiva para o São João. Aliás, para os brincantes, donos de bois, o São João já começou há bastante tempo com os preparativos para a festa. Uma festa que é tradição da cultura maranhense que passa de geração para geração, de pai para filho, de avô para neto. Nessa matéria que vamos exibir agora, você vai ver a preocupação de alguns jovens de continuar essa tradição, que, como diz o mestre Humberto do Boi de Maracanã, tradição deixada pelos nossos avós, cultivada por nós para compor a história do Maranhão. Ouvindo a voz, até parece adulto cantando. Meu novilho brasileiro, que a natureza criou. Emanuel e Adailson seguem os passos dos avós famosos na cultura popular maranhense. Eles estão dando continuidade à tradição familiar, mostrando que o talento e a paixão pelo Bumba Meu Boi vem do DNA. Emanuel tem 8 anos, é neto de Humberto do Maracanã, e Adailson tem 14 anos, é neto de Coxinho, falecido no ano de 1991 e considerado uma das maiores vozes do Bumba Meu Boi. Eu comecei a olhar meu avô cantando, aí me deu vontade de cantar também, eu comecei a gostar da cultura do popular maranhense que existe no nosso estado. O Bumba Meu Boi, para mim, na minha família, sempre foi uma raiz. E já vem do sangue, né? O meu avô, o Coxinho, foi um dos grandes nomes da cultura popular maranhense. E me inspirou, me deu mais emoção, me deu mais vontade para mim ingressar na cultura maranhense, já cantando o meu boi, que é o que eu acho que eu sei de fazer de melhor e que já veio mesmo no sangue, já de família. Outras crianças já seguem os passos de Emanuel e Adailson, como o jovem Davi, de 9 anos. Eu, quase todo dia, eu ia para casa do meu primo, ele pegava e começava a cantar, eu aprendi a cantar boi, seguindo meu tio, meu primo, todo mundo da minha família. O grupo existe há cerca de 7 anos e essa brincadeira é feita por crianças. Eles se preparam durante todo o ano para apresentar uma bela festa no período junino. A casa ganha uma decoração especial, indumentárias espalhadas por todos os lados. As crianças ajudam a fazer tudo. Essa é uma forma de desviá-los da criminalidade e envolvê-los na cultura do estado. Mas o problema é a falta de apoio do poder público. Poder público não, aqui é só nós mesmos e o vereador do bairro, Marlon Garcia, o dono do bairro Restaurante Porto Seguro e o Diego da Casa Patrimônio Show. Sempre que a gente precisa, eles estão conosco. Meu novilho brasileiro, que a natureza criou. Meu novilho brasileiro, que a natureza criou. Continuamos em ritmo de São João porque ontem foi dada a largada para o período junino no estado. A Festança Junina, evento que já se encontra na 9ª edição, é uma prévia do que o público vai ver de novidades neste São João. Comidas típicas, São Luís, cidade dos azulejos, fogueira, dos prédios antigos, das casas colônias. fantasias e São brincadeiras. Luís, cidade dos azulejos. O aquecimento para as festas de junho acontecem aqui. É a 9ª edição da Festança Junina. São 10 grupos folclóricos e 5 artistas maranhenses. Os turistas da Caravana da Melhor Idade fizeram questão de conhecer de perto a festa da qual só ouviam falar. Essa é uma coisa que a gente não conhecia e fazia questão de conhecer tudo isso daqui. Nossa, maravilhoso. É a primeira vez que eu vim no Maranhão. Sabe cantar alguma toada do boi aí? Nada. Hoje vamos assistir. Tudo é novidade para nós. Além de registrar tudo, o japonês Walter Ota pretende aprender pelo menos uma das toadas. Não conhecer, eu estou muito surpreso, porque
ver uma festa tão bonita assim. Gostamos da cultura maranhense, muito bonita. Instrumentos, brilho, indumentárias, personagens. Entre os elementos que compõem o São João do Maranhão, as índias não passam nem um pouco despercebidas. Gliciane é uma delas e se apresenta pela primeira vez. Eu estou muito feliz de ter participado, porque é um boi que faz muito sucesso em Berto de Campos, em todo lugar que ele vai. Muito treino, muito ensaio, quase todos os dias, enfrentando as brancas dos nossos coreógrafos, mas se Deus quiser, a gente vai arrasar. E para quem já está acostumado com as apresentações na festa, nada de nervosismo. Mas para Leandro, vaqueiro do boi Novilho dos Lençóis, sempre tem uma emoção a mais quando incorpora o personagem. É muita satisfação estar saindo no boi, a gente gosta, do Novilho dos Lençóis. Para mim é uma satisfação imensa estar no Novilho dos Lençóis de segundo ano. E cada vez mais, entra mais pessoas novas, mais gente bacana. E para mim é uma satisfação imensa, uma cultura maranhense. E quem dá a melodia à festa também faz o aquecimento. Foi dada a largada. Com a festança junina, começa a contagem regressiva para o São João do Maranhão. E hoje tem mais aquecimento para o São João. A festança junina continua com show de César Nascimento, boi de Nina Rodrigues, boi do João Paulo e mais atrações a partir das 8 da noite no Ceprama. E você vai ver no próximo bloco, tem um quadro diferente por natureza. Vamos falar sobre a linguagem de sinais, a Libra. A gente volta já já. César Rafael é o intérprete de Libras, a língua que trabalha no silêncio. Hoje foi realizada uma ação para comemorar o Dia Internacional do Brincar, que é celebrado no dia 28 deste mês. A data foi criada por uma professora britânica para que gerações de todas as idades percebessem a importância desse, que é um direito de todas as crianças e uma atividade essencial na formação do cidadão. Com o tema Brincar em Paz, cerca de 300 crianças e adolescentes participaram hoje de um evento comemorativo à data. Foram realizadas várias atividades buscando desenvolver nos jovens uma reflexão a respeito do direito de brincar e do incentivo da cultura de paz. A Manhã de Lazer foi promovida pelo Instituto de Cidadania Empresarial em parceria com organizações sociais que atendem crianças e adolescentes. Eles transformam o silêncio em significado. Onde havia um vácuo, passa a ter um caminho. Eles levam o verbo onde só havia imagem. São os tradutores de Libras, a língua que possibilita a comunicação dos surdos. O convidado do quadro Diferente por Natureza de hoje é um desses tradutores. E ele é especial porque é o responsável pelas traduções dos discursos dos nossos representantes na Assembleia Legislativa. Vamos ver o que ele conta para o repórter Geraldo Jensen, no quadro Diferente por Natureza. Arte do chá. Ainda ontem, convidei um amigo para ficar em silêncio comigo. Ele veio, meio a esmo, praticamente não disse nada e ficou por isso mesmo. Esse é um poema de Paulo Leminski chamado Arte do Chá. Nós convidamos um amigo hoje não para ficar em silêncio, mas porque ele traduz para o silêncio. César Rafael é o intérprete de Libras, a língua que trabalha no silêncio. A gente pode falar isso, César? Pode-se dizer que Libras é uma língua silenciosa. É possível traduzir absolutamente tudo? Sim, a tradução ela permite, porque nosso trabalho realmente é isso, tradução e interpretação. Há coisas que nós vamos traduzir porque ela não tem um sentido real na língua, porque língua depende de cultura, e coisas que vão ser interpretadas pela sua equivalência de sentidos, né? Que cada língua vai ter a sua.
Por exemplo, a tradução, por exemplo, quem mexe com literatura, quem gosta de poesia, sabe que a tradução é um inferno. Ou seja, há quem defenda que a poesia, por exemplo, é intraduzível. Aí, no caso da gente traduzir para línguas, hoje a gente fez essa brincadeira aqui com o poema do Paulo Leminski, você acha que é possível trabalhar a emoção da poesia? Porque as palavras na poesia, elas não são exatamente palavras. Como diria Mário Quintana, são rios, pássaros, naves. É assim? Na realidade, vem muito disso. A gente costuma dizer, o grande problema de se traduzir ou interpretar uma poesia, na realidade um poema, né? Poesia vai ser o que vai ser produzido, vai ser o cotidiano, porque aquela palavra usual numa língua não tem a mesma equivalência de sentido usual, por mais que tenha a mesma equivalência de significado, que é o que a gente trabalha de significante, significado e signo. Né? Por mais que o signo às vezes seja o mesmo, os significados são diferentes, né? E o significante mais ainda. Nossa, agora você fez um trabalho profundo, hein? Fomos lá em Peirce, em Saussure. Me diz uma coisa, existe uma relação entre um sinal e outro que faz, dependendo da maneira, ele fica diferente? Por exemplo, uma sintaxe? Existe. Libras é uma língua como qualquer outra, então, sendo uma língua, daí já se pode compreender que ela é independente. Então, ao contrário do que alguns pensam, Libras não tem nada a ver com o português. Ela é absoluta em si. Então, tem as suas regências básicas, né, que são o que a gente chama dos 5 parâmetros básicos da Libra, que é movimento, ponto de articulação, configuração de mão, expressão facial e corporal e movimento. Então, dependendo de uma variação mínima desse parâmetro, de algum deles, o significado ele pode ter diferentes e absurdos até antônimos, né, dentro da Libras. Um exemplo é o sinal de açúcar ou doce, que é feito aqui, e se eu levantar um pouco acima do nariz, é prostituta. Então, não deixa de ser uma certa doçura, né? E por falar em açúcar e em prostitutas, você trabalha num lugar onde o verbo às vezes é doce e algumas vezes é muito amarga. Você é o intérprete lá da Assembleia. Já houve momentos de você pensar, nossa, e agora? Sim, na realidade o nosso trabalho é sempre constante essa preocupação, porque nós interpretamos enquanto primeira pessoa, mas dependendo do discurso a gente sempre fica naquele conflito de valores entre a fala e o meu eu pessoal, porque é a minha imagem que está sendo passada dentro de uma fala de um outro. Então sempre tem esse conflito, mas deve prevalecer o profissionalismo, né, e a fala do orador. Por exemplo, a gente quando está editando o jornalismo aqui, está sempre te vendo lá do lado dos deputados, dos nossos queridos parlamentares. Me diz uma coisa, César, você tem preferência por alguém assim, tipo, esse deputado eu gosto de traduzir? Não, na realidade, não pelo deputado em si, mas pela forma de organização da sua fala, né? Então, tem alguns deputados que têm uma organização melhor do discurso e outros que, às vezes, não se preocupam tanto com isso. O próprio deputado Steiner, ele tem uma pontuação interessante na fala dele, onde, digamos que facilite o nosso trabalho, né? Porque ele conclui as orações, né, de uma forma muito coesa e não chega a nem ser tão culto a ponto de fugir do normal, né, e não chega também ir muito para o popular. E quando eles brigam? Bem, quando eles brigam, aí a gente já entra na questão da postura do profissional. Dentro da Assembleia tem uma preferência, né, precedência de fala. Então, na hora das discussões, a casa ela espera que a ordem seja restabelecida. Eles falam palavrão? Às vezes. Vocês traduzem? Sim. É o jeito, né? E a formação? A formação de vocês, como que é? É nível superior, é especial? Como que é, César? Então, a formação de um intérprete, ela é bem discutida, inclusive polêmica, porque assim como qualquer intérprete de língua oral, ele tem que ter uma formação acadêmica mínima, mas a formação acadêmica não garante que ele seja um intérprete. Então, ele tem que ter uma vivência na área, ele tem que saber se colocar, e é um curso que hoje ainda é muito discutido quais são as disciplinas que podem ser ofertadas ou não, porque não é só o conhecimento da língua, porque o conhecimento da língua a gente pode obter num curso de letras, por exemplo, que a gente tem no
já em alguns estados do Brasil, letras libras. Então a gente trabalha toda a questão linguística da libras, mas não a capacidade tradutória. E aí é a grande questão que um tradutor, tanto de língua oral quanto de língua de sinais, né, é formado mais pela vocação, né? E o público a que vocês se destinam, ou seja, pessoas que têm dificuldade, né, de audição. Pode falar, surdo. Surdo, os surdos. Tem uma resposta? Eles te reconhecem? Como que é? Sim, claro, tem uma resposta clara, porque Libras é a primeira língua deles. Então, quando você realmente faz uso da Libras, você já é identificado dentro da comunidade surda, inclusive você é batizado. Aqueles que têm significado dentro da comunidade surda, eles têm um nome na comunidade surda que nós chamamos de sinal. Então, o meu nome em português é César, e o meu nome em Libras... Muito interessante. Porque você é batizado, é uma cultura, é uma comunidade, né, às vezes nós partimos para algumas outras línguas que não tem os fonemas que dá para a gente pronunciar o nome na outra língua. Então eles atribuem um outro nome quando você faz parte daquela cultura. O mesmo acontece com os surdos. Nossa, Paulo, foi um prazer te ter aqui para a gente aprender um pouco dessa língua, César. Muito obrigado por ter vindo aqui no nosso Diferente por Natureza. Não, o prazer foi meu. Eu que agradeço o espaço para a gente poder mostrar um pouco do nosso trabalho. Bom, e o Almanac Guará fica por aqui. Hoje é sábado. Prepare a sua programação com carinho e tenha um ótimo final de semana. Tchau, tchau. Lá vem meu boi urrando, subindo o vaquejador. Lá vem meu boi urrando, subindo o vaquejador. Deu um urro na porteira, meu vaqueiro se espantou. E o gado da fazenda com isto se levantou. Urrô, 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 meu novilho brasileiro que a natureza criou. Urrô, 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 meu novilho